A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a um podcast em prol da nossa festividade do templo em Acampamento 1. Conosco está o nosso jovem Nicolas. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um podcast da Área 40. E está aqui o nosso convidado, o irmão Isaac Santos, que é dirigente do conjunto e também vice-dirigente da Escola Dominical. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um prazer muito grande estar nesta manhã aqui nesse podcast relativo às festividades do templo aqui da Área 40, Acampamento 1. Irmão Isaac, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória aqui na Área 40, em Acampamento 1 específico, né? Como foi sua chegada nessa congregação tão histórica e marcante que é Acampamento 1. Minha trajetória começa desde criança, né? Porque quando eu nasci, meus pais eram crentes e toda a minha família é crente. Então, desde criança que nós fomos conduzidos à igreja. Então, desde criança que eu estou em acampamento. Não participei do coral infantil, porque na época não tinha. Quando o coral infantil veio se formar, eu já era adolescente. Então, participei do grupo de adolescentes na época. Logo em seguida, do coral juvenil, como um período pequeno. E logo em seguida, entrei também no conjunto musical e no conjunto eletrônico até os dias de hoje. Muito bom. É notório que o senhor já passou por muita coisa no acampamento, muitos milagres, muitas coisas maravilhosas feitas por Deus. E a gente quer saber como o senhor veio a ser vice-dirigente da Escola Dominical. O senhor chegou a ser professor antes? O senhor seguiu como aluno, professor, depois subiu para vice-dirigente? Como é que foi essa trajetória? Bem, com relação à escola dominical, sempre de criança participei de todas as faixas etárias. E quando terminou assim, a lição de jovens e adultos, foi o período que eu me casei, no ano de 96, e eu passei, eu acho que uns 3 anos sem frequentar a escola, entendeu? Eu me envolvi muito com o conjunto e geralmente no domingo de manhã eu não vinha para a escola, né? E quando eu decidi voltar para a escola, eu ia participar da escola ali no Tempo Central. Não havia me convidado, mas quando ele me falou num domingo, no outro domingo, eu estava sendo apresentado como professor lá na escola de acampamento, com parte dos jovens casados. Irmão Isaac, como era em acampamento os órgãos? Naquela época, como era a estrutura de acampamento, como era a igreja em si, como eram os irmãos daquela época, como o senhor acompanhou a trajetória, quem era o pastor na época quando o senhor era criança, jovem, quem estava tomando conta daquela congregação? Olha, a congregação em acampamento não tinha coordenador, né? Essa organização como coordenador de área, isso é uma coisa bem mais recente, né? Mas na época não tinha coordenador de área. Quem tomava conta da congregação era o evangelista, irmão João Augusto, conhecido como irmão Nazário. Então ele era o responsável pela congregação, e ali nós fomos sempre envolvidos na obra do Senhor. Tínhamos diáconos, tínhamos auxiliares, e a igreja, como só tinha acampamento e Alto Maracanã, que é filha de acampamento, os cultos de acampamento eram sempre lotados, né? Ciclo de oração, oração da mocidade, culto da mocidade, enfim, todos os trabalhos eram bem cooperados. Mas há quanto tempo o senhor está na liderança, tanto do conjunto e da Escola Dominical? Bem, voltando ao assunto da escola dominical, então eu comecei como professor nessa sala de jovens casados e no ano de 2010, o dirigente da escola, que era o presbítero, o irmão Carlos, nos convidou, e aí fui apresentado para ser o vice-dirigente. Na época o coordenador já existia e era o pastor Severino Euclides. O primeiro coordenador de acampamento foi o meu sogro, de saudosa memória, o irmão Gelcinta. Depois dele veio o evangelista Genival Braga, aí veio o pastor Severino Euclides, irmão Ezequias, que auxiliava ele, e depois Antônio Gonçalves, o evangelista Antônio Gonçalves, e hoje o evangelista Carlos. Então, Antônio Gonçalves teve o pastor Pedro. Sim, e também, desculpa, eu esqueci do pastor Pedro. Antes do evangelista Antônio Gonçalves, passou aqui também o pastor José Pedro, também de saudosa memória.
Então, eu passei, em 2010, a ser o vice-dirigente da EBD, junto com o irmão Carlos, né, que depois foi substituído pelo presbítero irmão Peixoto, Antônio Peixoto, e depois do irmão Peixoto, assumiu o atual dirigente, que é o presbítero Juari. Amém. E mas aqui, como é essa sua experiência como vice-dirigente EBD desde 2010 até o dia de hoje? Minha experiência como vice-dirigente da EBD foi uma experiência maravilhosa, né? Porque, assim, como eu sempre fui dedicado na obra, né? Sempre tive prazer, graças a Deus. Para mim foi uma alegria poder contribuir mais, se bem com um encargo maior, né? Como vice-dirigente, porque as responsabilidades elas aumentam, né? Mas eu me sinto feliz em trabalhar ali nas classes, né? Dou uma palavra na classe, às vezes sou convidado para dar em outra classe, vou para a classe de discipulado, e assim eu amo demais o trabalho de escola dominical. E as crianças, onde eram aquelas classes, como era dividida lá em acampamento, essas classes? Porque acampamentos antes da reforma era uma igreja menor, era uma igreja que antes não tinha existido o galpão para o departamento. Como era essa administração dessas classes? Bem, o departamento infantil juvenil, né, ele funcionava ali nesse salão anexo, que o pessoal chama de galpão, né? Então existia esse salão anexo ali onde as classes funcionavam ali. E eu creio que na época era no máximo 3 classes que funcionavam ali. Às vezes chegou a ser 4. E no salão anexo passou um bom tempo ali o departamento infantil sendo realizado. Período depois, o departamento infantil foi para a escola Ricardo Gama, né? Que é uma escola aqui próxima à congregação. Passou um pequeno período lá, mas depois voltou para o acampamento. Até 2022, se não me engano, né? Que foi, começou a reforma de acampamento. 2022, não, 2023. Aí nós fomos lá para o acampamento Celta, né? Mas aqui, durante essa sua trajetória toda, que o senhor vem sendo dirigente do conjunto, vice-dirigente da escola dominical, já houve momentos que o senhor pensou em entregar o cargo de vice-dirigente, dirigente, pensar em existir alguma adversidade que o senhor já passou? Olha, veja bem, a questão das provações, das adversidades, dessas iniciativas assim, de querer entregar o trabalho por alguma coisa que o crente venha a passar, eu não vou dizer que eu não tive esse pensamento. Por vezes passou em minha mente entregar o trabalho, porém, a vontade de Deus ela prevalece. Né? Mesmo, na mesma intensidade que veio a vontade de entregar, veio a vontade de continuar. Né? E o Senhor sempre fala conosco e Ele me falou, né? Que realmente, se eu tomasse essa iniciativa, o preço que eu ia pagar seria um preço muito caro. Então, ficou a lição e eu deixo essa lição para todo crente. E nenhum trabalho você deve entregar. Meu sogro dizia, crente nunca jamais deve entregar trabalho, porque se ele entregar, o preço que ele vai pagar é muito alto. Se veio das mãos de Deus para as suas mãos, cabe a você agora honrar e só entregar na hora exata, com a permissão de Deus. É verdade. E sobre a sua trajetória no conjunto musical? O senhor começou lá como um componente do conjunto musical, um corista lá cantando, ou você já foi para a música, assumiu a direção? Quem era o dirigente da época quando o senhor entrou no conjunto? E quanto tempo passou? E quanto tempo o senhor está no conjunto musical? Vamos lá, né? Uma de cada vez. Então, vamos lá. A minha trajetória com relação ao conjunto é o seguinte. Desde criança, principalmente na adolescência, eu sentia muita vontade de tocar no conjunto, né? E meu tio, na época, Gessé, né, que saudosa memória também, comprou um cavaquinho. Eu era adolescente. E ele levou esse cavaquinho, chegou em casa com ele e eu fiquei muito animado para querer aprender. E ele disse, eu vou lhe ensinar. Só que ele nunca me ensinou. Nunca tinha tempo e tal. E o tempo foi passando e eu consegui aprender com o esposo da minha prima, que também já dorme no Senhor. O irmão Jairo, né? Que foi que me ensinou a tocar cavaquinho na época. E eu sempre tive vontade de tocar no conjunto. E quando eu aprendi a tocar cavaquinho, fiquei acompanhando o grupo da mocidade, que naquela época era bem atuante. Existia um grupo da mocidade que formava na geração da mocidade. O líder, né, desse grupo era o irmão Josué Oliveira, né, irmão
da irmã Elisama Oliveira, que foi dirigente das crianças. E depois que eu fiquei acompanhando com o cavaquinho no grupo da mocidade, logo fui convidado para entrar no conjunto, né? Eu falei na época, quem falou comigo na época foi o irmão Joás Ramos. Eu disse, vou falar com o irmão Carlos Lira, que era o vice-dirigente, para você entrar no conjunto. O dirigente do conjunto na época era o irmão João Crispim, que também já dorme no Senhor, e o irmão Carlos Lira era o vice-dirigente. E no ano de 87, né, aos meus 17 anos, eu ingressei no conjunto, exatamente dia 7 de março de 1987. Já são 33 anos, se não me engano, já no conjunto. Então, eu entrei com 17 anos como guitarrista, né, e o tempo foi passando. Em 93 foi o ano que eu comecei a trabalhar, e no ano de 93 eu saí da guitarra para o teclado. E comecei ali também ajudando no teclado, e no teclado fiquei até hoje. Né? Isso foi no ano de 93. Nesse mesmo ano, eu assumi a vice-liderança. Na época, já quem estava como dirigente era o irmão Moisés Lira, e eu fui convocado para ser o vice-dirigente dele. E no ano 2000, eu assumi. Em 93, eu passei a ser vice, passei 7 anos como vice-dirigente do conjunto, mas no ano 2000, o irmão Moisés Lira entregou o conjunto e foi quando eu assumi. Então já fazem 24 anos, né? Vai fazer agora em novembro, 24 anos que eu estou à frente do conjunto, pela misericórdia de Deus, o dirigente que já está há bastante tempo, há mais tempo de todos que já passaram pelo conjunto musical em acampamento. Então no ano 2000 eu assumi o conjunto e até hoje tenho aí realmente tocado o barco para frente. Amém. Como o senhor disse, né? Pela misericórdia de Deus. E durante esse tempo todinho que o senhor está em acampamento, na igreja em si, o senhor vivenciou algum fato histórico que o senhor ficou na sua mente, marcado na sua mente? Bem, fatos históricos com o conjunto musical foram as viagens, né, que o conjunto fazia. O conjunto sempre viajava, principalmente para o interior, né? E nessas viagens Deus sempre operou. E um fato marcante, né, assim, que ficou na minha mente, foi uma viagem que nós fizemos para a cidade de Garanhuns. E o conjunto viajou para lá e naquele culto foi uma apoteose muito grande. Eu creio que nunca o conjunto participou de uma viagem tão cheia do poder de Deus como foi na cidade de Garanhuns. Então, eu lembro que na época nós cantamos o hino O Rei Está Voltando. É uma música bem simples, composta há muito tempo atrás, mas que naquele dia a igreja foi tomada pelo poder espiritual. A ação do Espírito Santo foi muito, assim, gloriosa. A gente terminou a música e o poder de Deus tomou a igreja toda e foi quase até o final do culto. Línguas estranhas, foi um poder. Essa viagem me marcou muito, né? E assim, foram muitas vitórias que nós conseguimos visualizar junto com o conjunto musical. Outro dia eu lembro que nós estávamos em uma consagração com o conjunto musical, um domingo de manhã, e nós estávamos cantando, eu não lembro qual era o hino, um hino antigo também, né? Porque eu sou fã de música antiga. E uma mulher ia passando na frente da igreja e ela voltou, atraída por aquela música, né? E se converteu. Ela foi atraída pelo poder da música, pelo poder do Evangelho, né? Através daquele hino que nós estávamos cantando na época. Então foram muitos fatos maravilhosos, não só com o conjunto musical, mas também com o conjunto eletrônico, onde nós também viajamos bastante com o eletrônico, acompanhando na época a comissão do Círculo de Oração com a irmã Terezinha. Nós fomos até para outros estados, né? Fomos inclusive para Natal 3 vezes, e lá também foram dias maravilhosos, onde o Senhor operou maravilhosamente através do eletrônico. E assim tem sido bênção, né? Muitas coisas boas Deus tem acontecido, tem feito na vida do conjunto musical em acampamento. É um órgão que, para a glória de Deus, nunca parou de as suas atividades, né? E uma característica assim, que eu destaco é o seguinte:
eu não preciso ir atrás de nenhum componente para ingressar no conjunto. Quando eu menos espero, sai um componente, mas de repente entram dois. Não, eu queria fazer parte do conjunto. E assim, o conjunto nunca parou, porque Deus está sempre, digamos assim, renovando, né, o quantitativo de componentes, porque finalmente, né, a obra é de Deus, né? A obra não é minha, não é de ninguém, a obra não é de homens, a obra é divina, é de Deus. Agora, ele se utiliza de nós como instrumentos, né, para dar prosseguimento à sua obra. Na sua trajetória com o atual dirigente, que são quantos anos que o senhor está na frente do conjunto musical? Como dirigente, 24 anos, né? Agora, como componente dirigente, desde 87 para cá, né? Então, acho que em torno de 37 anos, mais ou menos. 37, né? Até por aí. E como era o seu sogro, o coordenador? Como era essa vivência? O que o senhor tem de aprendizagem com ele? Que ele era uma pessoa, que era um homem temente a Deus, um homem de Deus aqui na área 40. O irmão Joel era uma bênção. O Joel sempre animado e viajou com a gente por muitas vezes. Essas viagens de Natal, uma delas ele foi dirigindo, né, pelo caminhão, né? A gente não ia de jatinho, né? A gente sofreu um bocado viajando de caminhão muitas vezes. E o irmão Joel ia conosco, sempre bem atuante, sempre bem presente com relação a essa assistência em relação aos órgãos da igreja. Principalmente o conjunto. Amém. A gente gostaria de saber se o senhor teria alguma palavra para as pessoas que estão assistindo esse podcast, que estão em casa, tanto para os componentes de órgão, quanto para os dirigentes de órgãos. Bem, a minha palavra desta manhã, né, como eu disse no início, estou muito feliz de participar, né, de ser convidado, né, para dar essa entrevista. Né, e já vi que estou ficando velho mesmo, né? O tempo está passando, né? E é uma história, né? É uma vida dentro da congregação de acampamento, né? Porque desde criança e tenho visto a mão de Deus operando em acampamento, né? Nos trabalhos. E a palavra que eu tenho é que cada um de nós temos que nos apegar cada vez mais ao Senhor Jesus. Ou seja, se eu tenho uma vida de comunhão, eu tenho que intensificar essa vida de comunhão com Deus. Seja orando, seja lendo a palavra, seja frequentando os cultos, porque isso é o verdadeiro avivamento. O avivamento não é aquela alegria momentânea que acontece ali na hora do culto, mas depois que acaba o culto, eu volto a ser a mesma pessoa, né? Não. O avivamento no crente, ele precisa ser constante, né? Então, se o crente está indo para a escola dominical, se ele está orando, se ele está lendo a palavra, e eu tenho para mim que esse crente ele está avivado, né? Ele está em condições de ser utilizado por Deus como instrumento. E a minha palavra é essa. Que cada um, né, se firme mais, né? Procure fazer com mais alegria, com mais prazer a obra do Senhor. Nós sabemos que é difícil, né? A questão de ser líder, né, eu pude aprender que é árdua a missão. Entendeu? Não é uma coisa fácil. Liderar é muito difícil, porque você vai lidar com pessoas, né? E cada pessoa tem uma índole, né? Mas quando você tem a chamada de Deus, né, quando você foi realmente chamado por Deus para aquela determinada obra, você consegue vencer, você consegue dar continuidade, né? Porque tem um hino que diz, né, a luta vem e passa. Então vem o furacão, vem a tempestade, mas depois vem a calmaria, né? Vem a bonança, vem a vitória, né? E a minha palavra é essa, que vamos continuar servindo a Deus, de cabeça erguida, né? E se a gente está se gastando na obra, vamos nos gastar mais ainda, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Eu me gastei e me deixarei gastar mais ainda. Embora que amando, mas seja menos amado. Porque às vezes o líder ele é odiado, né? Por alguns, por um ou outro, porque você não consegue agradar todo mundo. Mas o prazer que você tem de fazer a obra do Senhor vai superar tudo, né? Então, é isso. Eu estou muito feliz e grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e fazer parte da história de acampamento. Essa é a congregação na qual eu cresci e estou até hoje. Amém, irmão Isaac. Quero me agradecer, Senhor, pela participação
participar aqui conosco, né, de estar aqui conosco, de ter aceitado. Queremos agradecer ao senhor pela participação e também convidar todos para participar, né, da nossa festividade do tempo que acontecerá aqui em Acampamento 1. Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Amém.